toque de sino fúnebre da morte da alquimia soou um dia depois do Natal de 1759, quando dois cientistas russos que tentavam ver quão fria poderia ser uma mistura de neve e asma, e por acaso congelaram o mercúrio no termômetro que usavam. Foi o primeiro caso registrado de mercúrio sólido, e com essa prova o fluido imortal dos alquimistas foi banido para os domínios da matéria normal. E aí, galera, esse é o mais novo podcast sobre o surgimento da química moderna. Eu sou a Carol. E eu sou a Júlia. E hoje nós vamos falar sobre bruxaria. Brincadeira. Vamos falar sobre a alquimia, que nada mais foi que uma prática da Idade Média que reunia ciências, arte e magia. Alquimia é derivada da palavra árabe alquimia, que significa química. Essa prática era recheada de coisas místicas e tudo era muito secreto. As pessoas que exploravam e queriam explicar a relação entre o ser humano, a natureza e esses fenômenos eram chamadas de alquimistas. E eles tinham um grande objetivo, que era encontrar a famigerada pedra filosofal. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? E ela conteria todos os segredos do rejuvenescimento, o elixir da vida e a imortalidade. Mas eles nunca conseguiram atingir seu potinho de ouro. Seus laboratórios eram escuros e bagunçados. Nada parecia com um laboratório de química atual. Os alquimistas eram pessoas comuns e nunca foram vistos como hereges e só acabavam perseguidos quando eram considerados charlatões. Eles eram cristãos devotos, figuras respeitadas nas sociedades. Monges, padres e até papas também praticavam a arte. A alquimia usava experiências, e a matéria seria formada por 4 elementos: a terra, a água, o fogo e o ar, conforme era explicado por Aristóteles no século IV a.C. Eles manipulavam ingredientes minerais e vegetais a fim de produzir ouro a partir de outros metais, para atingir o nobre ideal, como um jeito de libertar a essência divina que existia em todas as coisas. Porém, isso não convenceu a Igreja Católica, que no século XIV proibiu a alquimia, e os alquimistas eram perseguidos como servos do demônio, imagine aí, né? E a prática só voltou a ser socialmente aceita no século XV. Apesar disso, desenvolveram diversas técnicas e aparelhos como o destilador, os cadinhos, a produção de vidro, de metais e sabões. O ácido nítrico, ácido sulfúrico e hidróxido de potássio, além da fórmula da pólvora, e realizavam medidas com a balanças para poder repetir os experimentos que dessem certo, embora não explicassem como os fenômenos ocorriam. A alquimista Maria esquentava recipientes com água fervente, dando origem ao termo banho-maria. Essas técnicas e aparelhos foram gradualmente aperfeiçoados. Um dos candidatos para ser elixir da vida era chamado de azoto, que hoje a gente conhece como mercúrio. Isso foi muito popular na China, e o imperador chamado, que me desculpe a pronúncia, mas Qin Shi Huang, ele foi aconselhado pelos alquimistas, né, a tomar isso. Só que ele acabou sendo insano e morto precocemente, quando ele tomou pílulas de mercúrio. Mas o fracasso do azoto não desanimou os chineses. E aí no século IX, um alquimista que a gente não sabe qual é o nome dele, testava outra ideia, que era uma combinação de enxofre, carvão e salitre. E todos esses componentes acreditava-se que podiam estender a vida. Só que ao invés disso, a vida dele foi drasticamente encurtada, porque ao expor essa mistura ao fogo, ela explodiu violentamente, queimando todo o laboratório e o resto da casa. A alquimia durou muito além do que deveria durar e começou a ser desmontada somente com o livro O Químico Cético, do alquimista Robert Boyle, em 1661. Na época, o al, de origem árabe, estava saindo de moda, e o livro de Boyle foi o que fez com que química sem o prefixo se tornasse o nome da nova ciência. O britânico relançou a teoria atômica, que já havia sido prevista pelos gregos antigos, mas nunca aceita amplamente. Deixou assim para trás
os 4 elementos tradicionais, abrindo caminho para uma ciência que não aceitava mais dogmas, mesmo que viessem de respeitáveis filósofos antigos. Então, com isso, nossos sinceros agradecimentos a você que escutou esse podcast. As referências utilizadas para a criação desse roteiro estão na descrição. E até logo!